Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando, abençoando a sua vida, tá bom? Um abraço forte. Eu estou aqui, vim aqui com a minha esposa, a missionária Andréia, aqui no Monte da Resposta, aqui em Queimados, né? A gente estamos aqui agora, viemos aqui orar um pouco pela nossa vida, pela sua vida, pelo nosso lar, nossa família, nosso casamento. Mas estando aqui, eu me lembrei de um sobrenatural, um milagre, uma resposta que Deus nos deu aqui nesse monte. E quando eu me lembrei esse sinal que o Senhor nos deu aqui nesse monte tremendo, me deu a vontade de compartilhar contigo e te dizer que Deus ainda responde, Deus ainda faz milagre e que Deus, sendo Senhor, Ele nos fala da maneira que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele nos dá a resposta da forma dele e a gente é que precisamos estar ligado para poder entender aquilo que Deus ele está nos falando, de que forma Ele está nos respondendo, amém? A gente sabe, irmão, que a oração, ela tem um propósito primordial, principal. Embora que a gente ora para vários tipos de propósito, mas a oração, ela tem um propósito principal. E o primeiro propósito da oração é criar na gente relacionamento com Deus, né? Porque a gente conversa com Deus através da oração e Deus, ele nos responde através da sua palavra. Então, o principal propósito da oração é criar na gente um relacionamento, uma intimidade com Deus, amém? Então, a intimidade do servo de Deus não é medido pelo grito, pelo tempo que ele tem de crente, pela roupa que ele usa, pela quantidade de língua estranha que ele fala, mas a nossa intimidade com Deus, ela é medida pelo tempo que a gente leva em oração, né? E pelo tempo que a gente leva também com a Bíblia. Então, o crente que ele está sempre orando e o crente que está sempre lendo a palavra, esse crente sim, ele tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Porque como que você vai ter um relacionamento com uma pessoa, uma intimidade com a pessoa, se você não tem contato, se você não conversa com a pessoa? E a forma da gente conversar com Deus é através da oração. E a maneira que Deus geralmente nos responde é através da palavra, amém? Então, como eu estou dizendo, você pode orar, como a gente vê na Bíblia, né? A gente ora, a gente vê lá na Bíblia homens que oraram para vencer batalha, oraram por lar, por família, não é verdade? Por vários tipos de milagre, mas o principal propósito da oração é para criar em nós um relacionamento com Deus, amém? Então, olha só, deixa eu te falar uma coisa, continua orando, continua buscando, continua clamando, continua acreditando na resposta de Deus, né? A Bíblia fala que se nós colocar nossa boca no pó, talvez a esperança, né? A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. A Bíblia diz, na verdade, que é para que o que bate se abre, o que pede recebe, o que busca encontra. O Senhor Jesus, ele disse que tudo que a gente pede em oração crendo, nós receberemos. Então, continua no teu propósito de oração, continua colocando diante do altar de Deus as suas necessidades. Agora, olha só, quando você pedir, você pede crendo, amém? E quando chegar o milagre, não bota dúvida, porque às vezes a gente está no aperto e a gente, às vezes, começa a pedir resposta a Deus daquilo que nós estamos pedindo, e quando a resposta vem, a gente não acredita, não é verdade? A gente não acredita que é Deus respondendo, porque às vezes a gente pede uma coisa e fica criando caminhos para Deus agir. Ah, eu estou pedindo e Deus deve tocar naquele lá, e aquele empresário lá deve vir me abençoar. Não, eu estou pedindo e eu acho que a porta vai abrir desse jeito, assim. Não, eu estou pedindo e de repente Deus vai mandar um saco com uma benção do céu.
céu, né? Não, irmão, Deus vai responder da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, na verdade. Eu só sei de uma coisa, que quando Deus responde, a vitória é certa, o milagre é grande e o nome dele sempre é e sempre será glorificado em nossas vidas, né? A Bíblia diz, você conhece muito bem, ali em Lucas, né, capítulo 1, lá no versículo de número 13, né? No versículo de número 13, quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala: Zacarias, a tua oração foi ouvida, viu? E eu sou o anjo que assiste diante de Deus e vim te trazer a resposta, viu? Que a sua mulher conceberás e darás à luz um filho. Olha só, a resposta da oração de Deus a Zacarias, né? Mandou Gabriel ir lá dar resposta, né? Que a oração dele foi ouvida e é que a mulher dele dará à luz um filho. Agora pensa comigo, eles oram desde novo. Eles estavam orando, pedindo milagre, mas a gente sabe que Isabel era estéril, mas eles estavam ali orando, né? O tempo passou tanto que quando a resposta chegou, ele não acreditou no milagre, né? E lá no versículo 17, o 18, ele pergunta para o anjo: como será isso, né? Como será isso? Se eu já sou avançado de idade, se a minha esposa também já está avançado de idade, como será isso, né? E Gabriel falou: ó, o Senhor mandou vir aqui e te dar a resposta, não é verdade? A missão de Gabriel era dar a resposta que Deus mandou, mas a dúvida entrou no coração de Zacarias, porque Zacarias já estava avançado em idade, a sua esposa também, Isabel, além de ser estéril, estava avançada também de idade, não é verdade? Então, olha só, quando você estiver pedindo uma resposta a Deus, na verdade, embora que demore, mas quando o milagre chegar, não duvide, porque Deus age, Deus trabalha, Deus faz da maneira que Ele quer, né? Embora que talvez você esteja aí clamando e você não está vendo sinal, você não está vendo nada acontecer, mas não é porque Deus está em silêncio que Ele não está agindo. Não é verdade? Deus está em silêncio, mas com certeza no mundo espiritual algo está se movendo a favor da sua vida. Tem barreira caindo por terra, não é verdade? Tem portas se abrindo, o mal está sendo desfeito, as correntes estão sendo arrebentadas, as cadeias estão sendo quebradas. Deus está movendo algo a favor da sua vida, sim, amém? Então, embora que você olhe aí o momento e veja tudo parado, não é verdade? Mas algo no mundo espiritual está acontecendo a favor da sua vida. Eu quero te contar uma resposta que nós tivemos aqui, eu e a minha esposa, a missionária André, tivemos aqui nesse monte mesmo, aqui em Queimados, no Monte da Resposta. E eu te disse que agora à tarde, quando nós chegamos aqui, eu me lembrei desse agir de Deus e acendeu um desejo no meu coração de te contar isso aí para poder aumentar a tua fé, viu? Para poder você continuar acreditando que Deus é Deus do milagre, Deus é Deus do sobrenatural, Deus não mudou, Ele é o mesmo, agindo, operando Ele, ninguém pode impedir, viu? Olha, talvez aí, há 9 anos atrás aí, a gente abrimos ali o nosso ministério em Paracambi, a Igreja Pentecostal do Zé Fiel, Ministério Casa de Refúgio, e a gente estava numa lojinha bem pequena mesmo, deve caber ali somente dentro daquela lojinha umas 20, 25 pessoas, né? E eu chamava até ali a nossa igrejinha de o carro Fiat Uno, né? Aquela de 96, 97. Eu falava: se chegar mais alguém aqui, tem que sair alguém por lá de fora porque não cabe. Verdadeiramente isso acontecia, né? A lojinha era tão pequena que ficava cheio, principalmente no escudo de libertação, e as pessoas tinham que ficar na calçada, né, do lado de fora, e nós começamos a ficar preocupados porque era uma estrada que passava muito ônibus, na verdade, tinha uma linha de ônibus que passava ali, então a gente ficava preocupado e começamos a orar a Deus, né, para Deus preparar um local maior para a gente, até que alguém veio nos oferecer ali o Lagiense, né, que o pessoal de Paracambi conhece, o Clube Lagiense, que é um espaço amplo, bem grande, na verdade, só que a nossa realidade financeira não condizia naquela época com o valor do aluguel ali do Lagiense. Na verdade, a gente não tinha renda ainda, né, para poder pagar
o valor daquele aluguel, que era 3 vezes maior do que o local que nós estava, a lojinha que a gente estava ali com a igreja. Então, mas a gente precisava de um espaço maior, porque onde a gente estava não estava comportando ali a quantidade de pessoa que ia. E nós então começamos a fazer um propósito, levantamos uma campanha aqui nesse monte aqui da resposta da Providência. Levantamos aqui uma campanha aqui no Monte da Providência aqui em Queimados, né? E começamos aqui a orar, a buscar aqui o Senhor nesse propósito, para Deus nos confirmar se era para a gente ir para aquele lugar ou não, se Deus ia mandar a providência ou não. Começamos aqui a orar aqui nesse monte, falando para o Senhor agir na vida financeira, né? Nos dar uma resposta no lado financeiro, se Ele iria nos dar condição para poder pagar aquele aluguel. E a gente começamos aqui a fazer essa campanha, era uma época muito fria, né? A gente vinha para cá à noite, de madrugada, às vezes a gente chegava aqui, era meia-noite, 1 hora da manhã, porque geralmente a gente vinha depois de culto, a gente vinha depois de agenda de pregação, então a gente chegava aqui tarde, nesse propósito, e numa dessas noites fria, muito escura, estava só eu e aqui a minha esposa nesse monte, e a gente estava aqui orando, né? Eu estava dobrado o joelho para um lado, ela para um outro, ali conversando com Deus, e de repente ela me gritou, né? E ela falou, nem vem cá, né? Ela costuma me chamar de Né, falou, nem vem cá. E eu fui correndo, e ela falou para mim, olha, pousou um bicho aqui no meu ombro, pousou um bicho aqui no meu ombro, tá mosquito, não deu para ver, e eu toquei, ele foi para lá. Aí ela me mostrou mais ou menos a direção de quando ela tocou aquele bicho que pousou no ombro dela, ela me mostrou mais ou menos para onde que foi, e eu acendi a lanterna do celular, né, e comecei a procurar ali qual era o bicho, e de repente eu achei, irmão, sabe o que que era? Era um gafanhoto, e aquele gafanhoto estava posado numa nota de R$ 50, viu? Então, olha só, Deus, ele fala com a gente da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele usa o que Ele quer para poder nos dar um sinal, não é verdade? A Bíblia diz que Deus usa as coisas vis, as desprezíveis que não são, para confundir as que são. E naquela noite escura, de frio, só eu e ela aqui, Deus usou um gafanhoto para nos dar a resposta do nosso propósito de oração, que Ele estava agindo, estava trabalhando. Irmão, aqui é um monte que toda hora que você chega tem gente. Não é verdade? Aquela nota de R$ 50 ali estava ali preparada. Deus talvez não permitiu que outros irmãos achassem aquela nota, porque era um propósito com a gente. Aquele gafanhoto estava ali nos esperando. Ele foi o instrumento que Deus usou para poder nos dar resposta. Porque naquele dia, quando ela me gritou que nós fomos procurar o bicho, nós achamos aquele gafanhoto em cima de uma nota de R$ 50, e nós entendemos ali naquele dia que Deus estava nos dando uma resposta, que Ele iria agir, que Ele iria entrar com providência, iria nos dar condição para poder pagar ali o aluguel desse galpão. E verdadeiramente, irmão, nós descemos dali no outro dia, nós fomos lá para poder começar a preparar, né, o contrato, para poder alugar o espaço. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, durante um ano, Deus levantou um homem. Esse homem nem crente é, irmão, mas foi esse homem que Deus levantou, e ele todo mês, ele ia lá na nossa casa com uma oferta, e essa oferta tinha uma continha que dava para pagar quase todo o aluguel. Não pagava o aluguel todo, mas eu dizia para os irmãos, 80% do valor do aluguel era oferta desse homem. Esse homem, ele levou essa oferta durante um ano, irmão. Foi o tempo suficiente para Deus nos abençoar, levar mais ofertante, mais dizimista para a igreja. E quando esse homem parou de dar, a gente já tinha a condição, a renda da igreja já dava para a gente poder cobrir o aluguel. E a gente está aí até hoje nesse espaço, já ia quase 8 anos, e a gente nunca deixamos de pagar um mês, porque Deus é o Deus da providência. Então, olha só, irmão, naquele dia, Deus usou o gafanhoto como mensageiro para nos dar uma resposta que Ele iria prover
a condição financeira para a gente poder pagar o aluguel. Foi a resposta daquele propósito de oração e a gente descemos daqui glorificando o nome do Senhor, não é verdade? A gente descemos daqui com o nosso coração ardendo, sabendo que Deus iria nos honrar. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, você que está aí orando, você que está aí com alguma causa, seja ela talvez desemprego, enfermo, entrando em alguma batalha espiritual, né, em algum propósito de oração, fica atento, fica ligado para você entender a maneira que Deus ele vai te responder, não é verdade? Porque Deus ele tem multiforme maneira de agir. Não é verdade? A gente podemos revelar, a Bíblia diz que Elias, ele pegou a capa e tocou no Jordão, o Jordão abriu, não é verdade? Mas Elias poderia falar, mas ele sentiu de tocar a capa. Depois Eliseu vai fazer a mesma forma. Deus poderia usar Eliseu somente falando, o Deus que usou Elias para poder abrir o Jordão, abra também agora, mas ele tocou a capa. A Bíblia diz que quando Moisés chegou lá, aonde estavam as águas amargas, em Mara, ele orou, mas jogou lá um graveto, né? E as águas foram curadas. E a gente vê vários sinais, né? Deus perguntou para Moisés, o que tu tem na mão? Moisés diz, eu tenho uma vara, toca nas águas, né? Então, da mesma forma que Deus, ele pode nos usar falando e a porta se abrir, a enfermidade se arrancar, o tumor sumiu, o caroço, não é verdade? O milagre acontecer, Deus também ele pode usar outras formas, não é verdade, para poder operar um milagre e nos dar uma resposta. E nesse dia aí, nessa noite, nessa madrugada fria, escura, Deus não trouxe nenhum vaso, nenhum profeta, ele não trouxe nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus para poder falar com a gente em profecia ou nos entregar uma visão, uma revelação. Ele quis nos dar uma resposta usando aquele gafanhoto, não é verdade? E posando em cima daquela nota de R$ 50 para nos dar uma resposta que ele ia agir. Então você que está pedindo algo de Deus, primeiro, peça crendo, acredita mesmo, não é verdade? E segundo, fica atento, porque está vindo resposta de Deus aí e você tem que estar ligado para ter o discernimento da resposta de Deus, amém? Que Deus te abençoe. Olha só, você que talvez aí está passando por algum processo, talvez você que está orando nesse propósito aqui que eu estou te falando, olha, comenta aí, compartilha aí, amém? Dê um like aí e comenta aí, olha, eu também estou orando, estou acreditando, pastor, continuo confiando. Você que talvez tenha uma experiência como essa que eu tive, comenta aí também, eu também passei com uma experiência como essa, que muitas pessoas vão ver e a sua fé será renovada para a glória de Deus, amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus, um abraço forte.